Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje é 17 de maio de 2026. Estou aqui na minha casa. Enquanto essa luz verde estiver ligada, é porque tá carregado. Eu acabei de carregar o microfone. Mas há muito tempo eu quis fazer uma coisa pelas minhas redes sociais, né? Mas eu nunca consegui iniciar. Eu acredito que eu vou começar com esse vídeo mesmo. Hoje eu acordei muito cedo para contextualizar. Aqui são 8 horas da manhã, mas eu acordei era 6 e pouco. E tô acordada desde então, muito elétrica. E daqui a pouco eu vou precisar terminar de arrumar a casa, meu Deus. E hoje é teu aniversário. Tá, gente, esse vídeo aqui eu não fiz roteiro, não organizei nada para poder falar aqui para vocês. Só que eu acho que aqui é um espaço onde eu consigo me expressar de uma forma que eu me sinta mais à vontade. Lá no meu Instagram, eu gosto muito de compartilhar vídeos curtos sobre situações de adultos funcionais, de dicas, né? O que, que a gente pode fazer em certas situações da nossa vida. Mas eu acredito que eu já passei por tantas situações que eu poderia trazer para vocês e ajudá-los, né? No sentido de, cara, ela passou por isso e ela sobreviveu. Sim, gente, eu sobrevivi. Mas assim, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. É, quando a gente entra nesse mundo, né, de vida adulta, a gente acaba percebendo que realmente não é fácil, como algumas pessoas falam. E uma coisa que eu falava muito antes era assim, cara, por que os adultos não preparam a gente para isso? E eu acho muito interessante quando os pais têm os seus filhos pequenos ainda, né, nessa idade de 7, 10 anos, porque eles conseguem já trazer uma perspectiva para os filhos, ensinar em relação ao financeiro, ensinar a criança a escolher, ensinar a criança a ter autonomia para algumas coisas. Enfim, saber expressar as suas dores. Tá tudo bem, às vezes não tá legal a criança, né? Então, quando a criança ela se sente em paz naquele ambiente, quando ela se sente tranquila, ela acaba tendo segurança naquele ambiente. E quando essa criança se torna uma adulta, ela tem mais facilidade para lidar com as dores de adulta. Entende, né? E quando existem crianças que não têm muita facilidade em reconhecer as suas emoções, não são ensinadas, não têm limite, enfim, ter postura, comer bem, ter rotina, essa criança acaba sendo um adulto um pouco disfuncional, mas ela acaba aprendendo de uma forma um pouco pesada, mas ela aprende. E assim, eu sempre me considerei uma pessoa muito boa. Como assim muito boa? Sendo que o ser humano por si só, ele já é mal, né? Boa no sentido de se dar bem com todo mundo, de entender, compreender todo mundo. Então vocês já sabem aonde essa conversa vai dar, né? Pois é. E aí, por eu ser boa demais, eu acabei sendo besta demais e não sabendo me posicionar. É claro que eu não vou terceirizar essa responsabilidade que era minha para outras pessoas. Tipo assim, eu não me posicionei porque minha mãe não me ensinou. Não, eu acho que não. Nada a ver. Pode ter um peso, sim, mas eu não vou terceirizar aqui. Depois que a gente vira adulta, a gente não pode ficar terceirizando a culpa para as pessoas, sendo que a culpa é totalmente nossa, meu Deus. Mas assim, gente, cara, como é surpreendente essa vida, né? E aí, essa vida eu sempre fui boa, besta, demais, boa demais, entender demais, ser compreensiva demais. E o que eu mais vejo na internet são aquelas mulheres que falam assim: você tem que se posicionar, você tem que falar o que vem na sua cabeça, você tem que realmente mandar no homem, não sei o quê. Mas eu não me vejo sendo essa pessoa. É claro que eu preciso aprender a me posicionar sem ser arrogante, lógico, né? Mas no mundo onde a gente vive, aonde nós vivemos hoje, infelizmente, as pessoas elas são muito mais, como eu posso dizer? Eu acho que ninguém tá nem aí pra ninguém.
Enfim, gente, eu acho que são muitas camadas para eu trazer em um vídeo só. E quando a gente é boa demais, ser besta demais, as pessoas acabam se aproveitando, né, dessa bondade toda. Não somente amigos, né? Amigos que eu falo assim, colegas próximos ali. Se for teu amigo, misericórdia. Mas eu falo assim, dentro do relacionamento amoroso, até onde essa bondade ela é benéfica para você? Até onde é bom para você essa bondade ser compreensiva demais? E assim, é um dos pontos assim que talvez futuramente eu traga aqui para falar no meu YouTube, mas não é o momento ainda. Eu acredito que eu preciso processar muita coisa, eu preciso analisar realmente o que eu preciso mudar como ser humano, até porque todo mundo erra, todo mundo falha. Então, voltando para essa questão da bondade, não é errado você ser compreensiva, você realmente ser boa, mas nós precisamos entender que existe um limite para tudo. Então, é muito importante que você tome cuidado com quem você se expressa, o que você fala para as pessoas, como você induz, indaga as pessoas a te olharem no sentido, poxa, aquela menina ali é besta que só, né, gente? Vamos se aproveitar dela. Então, eu tive que aprender na labuta mesmo a não ser essa pessoa tão compreensiva. E, infelizmente, às vezes a gente precisa ser um cavalo mesmo. Dar um coice de vez em quando. E eu sou cristã, né? Então, às vezes, essa questão de se posicionar para muitos líderes, eu não falo assim da minha igreja, eu falo no geral. Mas eu falo para muita gente, parece afronta, mas não, é um posicionamento. Então, quando eu aprendi, entendi que eu tenho voz, que eu posso me expressar, é muito bom saber disso, né? E, enfim, gente, a vida ela ensina de uma forma muito pesada, então a gente precisa estar acessível a novas oportunidades, a novos aprendizados. Vai ter pessoas que a gente vai precisar se afastar, porque ela só fica pelos benefícios que você dá para ela, de você ser bondosa demais, de você ser acessível, como eu já falei aqui, né? Então, assim, essa minha bondade já me levou para muitos lugares legais, mas também já me levou para lugares e posições muito frustrantes. Como eu falei, futuramente, quem saiba, eu fale aqui para vocês. Mas eu quero gravar vídeos assim justamente porque eu amo falar, gente. Se deixar, eu falo o dia todinho. E aí eu vejo que aqui no YouTube é um dos lugares que eu me sinta mais à vontade, digamos assim. E eu tento colocar em palavras o que eu sinto, né? Porque são muitos sentimentos, são muitas confusões aqui dentro, né? E eu oro colocando isso diante do Senhor. Não é fácil lidar com os pensamentos, até porque existem pensamentos nossos, né, que não são verdadeiros. Então, assim, hoje eu sou uma outra na Érica. Eu acho que do ano passado para cá eu amadureci muito, muito em relação a se posicionar. Eu tenho ainda muitas inseguranças ainda de me expressar na frente de muita gente, mas eu sempre tento lembrar, cara, ninguém tá nem aí pra ninguém. Eu falando aqui ou não, amanhã ninguém vai ficar lembrando, caraca, aquela fala que a Érica disse lá foi errada, eu vou dizer aqui pra ela. Não, ninguém se importa com isso, não. Então, eu vejo que aqui é um espaço que eu posso ser eu mesma. E, enfim, eu já estava com vontade de gravar um vídeo assim há muito tempo já. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, né, dos conteúdos e que realmente o que eu falei aqui para vocês seja muito bom. Mas só para finalizar rapidinho, como é que lida, como é que aprende a sair dessa bondade toda, entre aspas, ser besta e realmente você colocar limites? Primeiro, se você tem muita dificuldade em se posicionar e colocar limites, é muito importante que você procure um profissional, psicólogo, né, fazer terapia, para esse profissional te indagar e te direcionar para um caminho. Porque não adianta a gente querer se posicionar
e passar por cima das pessoas ou ser reativo demais. Enfim, eu acho que realmente são muitas camadas para eu poder gravar em um vídeo só. Mas aí eu posso trazer para vocês. Então, assim, na minha situação, eu tive que aprender mesmo na labuta. Porque, assim, gente, eu fui criada de uma forma assim. Teve uma briga dentro de casa, eu aprontei, não sei, aconteceu alguma coisa. No outro dia, a minha mãe falava comigo e não existia aquela conversa na mesa. Mãe, um beijo se a senhora estiver assistindo aqui. Não, mas eu não tenho um remorso disso, não. Mas tô falando assim, quando a gente aprende a lidar com as nossas questões dessa forma, sem trazer pra cá ou pra essa vida, olha, aquilo me machucou, olha, eu não queria ter feito aquilo, me perdoa. É muito importante que a gente expresse os nossos sentimentos, porque eles são válidos, né? Todo mundo que sente é válido o sentimento, não é de mais nem é de menos. É válido. Então, acaba que a gente lida isso na vida adulta também. Então, eu aprendi na minha vida amorosa, principalmente em relação a se posicionar. E cá estou eu, sobrevivi, glória a Deus. Hoje eu me considero uma pessoa totalmente diferente de quem eu era ano passado. Nessa mesma data do ano passado, eu não me vejo como a Ana Erika do ano passado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo aqui. Dos outros vídeos que eu gravei, tipo, indo pro trabalho, algo mais rápido, né? E eu quero gravar mais vídeos assim. E espero que vocês gostem.